Eu lhe direi que não há maçãs podres. Só há pessoas que discordam de seu ponto de vista a respeito das coisas, que constroem um modelo diferente do mundo. Eu lhe direi que não existem pessoas que fazem coisas inadequadas, dados os seus modelos do mundo. Mas então os modelos delas estão totalmente confusos. Eu sei o que é certo e errado, e o fato de outras pessoas não saberem não me torna maluco. Elas é que são malucas. Eu lamento dizer que é exatamente essa atitude que dá início às guerras. Eu sei. Fiz isso de propósito. Estava apenas repetindo o que ouvi muitas pessoas dizerem. Mas como responder a pessoas assim? O que poderia dizer? Você poderia dizer-lhes que as ideias das pessoas de certo e errado mudam, e têm mudado, repetidamente de cultura para cultura, época para época, religião para religião, lugar para lugar, até mesmo de família para família e de pessoa para pessoa. Poderia salientar que o que muitas pessoas consideravam certo em uma época, como por exemplo, queimar pessoas na fogueira pelo que era considerado bruxaria, é considerado errado hoje. Poderia dizer-lhes que uma definição de certo e errado é uma definição estabelecida não só pela época, como também pela simples geografia. Poderia fazê-las notar que algumas atividades em seu planeta, como por exemplo, a prostituição, são ilegais em um lugar e ilegais em outro, a apenas alguns quilômetros dali. E portanto, se uma pessoa é julgada como tendo feito algo errado, não é uma questão do que ela realmente fez, mas de onde fez. Agora eu vou repetir algo que disse no livro 1, e que sei que foi muito difícil para alguns compreender. Hitler foi para o céu. Eu não estou certo de que as pessoas estão prontas para isso. O objetivo deste livro, e de todos os livros na trilogia que estamos criando, é criar a qualidade de estar pronto para um novo modelo, uma nova compreensão, uma visão mais ampla e uma ideia mais nobre. Bem, vou ter de fazer aqui as perguntas que sei que muitas pessoas estão querendo fazer. Como um homem como Hitler poderia ter ido para o céu? Todas as religiões do mundo, eu diria que todas, o declararam condenado diretamente ao inferno. Em primeiro lugar, ele não poderia ter ido para o inferno porque o inferno não existe. Portanto, só resta um lugar para o qual poderia ter ido. Mas essa não é a questão. A verdadeira questão é se os atos de Hitler foram errados. Contudo, eu disse repetidamente que não há certo ou errado no universo. Uma coisa não é intrinsecamente certa ou errada. Simplesmente é. A sua ideia de que Hitler foi um monstro se baseia no fato de que ele ordenou a morte de milhões de pessoas, correto? Obviamente, sim. E se eu lhe dissesse que o que chama de morte é a melhor coisa que poderia acontecer a alguém? Eu acharia difícil aceitar isso. Você acha que a vida na Terra é melhor do que a vida no céu? Eu lhe digo que no momento da sua morte, você sentirá a maior liberdade, a maior paz, a maior alegria e o maior amor que já sentiu. Portanto, deveríamos punir a raposa por atirar o coelho no canteiro? O senhor está ignorando o fato de que, não importa o quanto a vida após a morte possa ser maravilhosa, nossas vidas terrenas não deveriam ser abreviadas contra a nossa vontade. Viemos aqui para conseguir, experimentar e aprender algo. E não é certo nossas vidas nos serem tiradas por um maníaco com ideias insanas. Em primeiro lugar, você não está aqui para aprender algo. Releia o livro primeiro. A vida não é uma escola, e seu objetivo aqui não é aprender, é relembrar. E em geral, a vida é abreviada por muitas coisas. Um furacão, um terremoto. Isso é diferente. O senhor está falando sobre um ato de Deus. Todo evento é um ato de Deus. Você imagina que um evento poderia ocorrer se eu não quisesse? Acha que poderia erguer o seu dedo mindinho se eu escolhesse que não o ergueria? Você não pode fazer nada a que eu me oponha. Contudo, vamos continuar a examinar juntos essa ideia de morte injusta. É errado uma vida ser abreviada por doença? Errado não é uma palavra que se aplica aqui. Essas são causas naturais. Não é o mesmo que um ser humano como Hitler assassinar pessoas. E quanto a um acidente?
Um estúpido acidente? É a mesma coisa. É uma infelicidade, uma tragédia, mas é a vontade de Deus. Nós não podemos examinar a mente de Deus e descobrir por que essas coisas acontecem. Não devemos tentar, porque a vontade de Deus é imutável e incompreensível. Tentar desvendar o mistério divino é ansiar por conhecimento além do nosso alcance. É pecaminoso. Como você sabe? Porque se Deus quisesse que nós compreendêssemos tudo, compreenderíamos. O fato de que não compreendemos, não podemos compreender, é prova de que essa é a vontade de Deus. Eu entendo. O fato de que você não compreende isso é prova da vontade de Deus. O fato de que isso acontece não é prova da vontade de Deus. Eu acho que eu não sou muito bom em explicar algumas dessas coisas, mas sei em que acredito. Você acredita na vontade de Deus, e em que Ele é todo-poderoso? Sim. Exceto no que diz respeito a Hitler. O que aconteceu lá não foi a vontade de Deus. Não. Como isso é possível? Hitler contrariou a vontade de Deus. Como você acha que ele poderia contrariá-la se a minha vontade é toda poderosa? O Senhor lhe permitiu contrariá-la. Se eu lhe permiti contrariá-la, então essa foi a minha vontade. Pareceria ser assim, mas que motivo o Senhor teria? Não. Foi a sua vontade ele ter livre arbítrio. Foi a vontade dele fazer o que fez. Você está chegando perto no que diz respeito a isso. Muito perto. É claro que está certo. Foi a minha vontade que Hitler tivesse livre-arbítrio, e que todos vocês o tivessem. Mas não é a minha vontade que sejam eternamente punidos se não fizerem a escolha que eu quero que façam. Se esse fosse o caso, o quão livre eu teria tornado seu arbítrio. Vocês são realmente livres para fazer o que querem se sabem que sofrerão indescritivelmente se não fizerem o que eu quero. Que tipo de arbítrio é esse? Isso não é uma questão de punição. É apenas uma lei natural, uma questão de consequências. Estou vendo que você aprendeu bem as lições teológicas que lhe permitem me considerar um Deus vingativo, sem me tornar responsável por isso. Mas quem criou essas leis naturais? E se nós pudéssemos concordar em que eu as criei, por que as criaria, e depois lhe daria o poder de descumpri-las? Se eu não quisesse que você fosse afetado por elas, se fosse a minha vontade que os meus seres maravilhosos nunca sofressem, por que criaria a possibilidade de isso ocorrer? E então por que eu continuaria a tentá-los, dia e noite, a descumprir as leis que criei?